Eu queria compartilhar com os irmãos essa noite esse texto bíblico de Atos 17, onde há uma história bem interessante do apóstolo Paulo. Atos capítulo 17, no versículo 15. Diz assim: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, e partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor nos oriente na Tua palavra. Nós te damos graças porque temos o privilégio de estudá-la. E através do estudo da Tua palavra nós também podemos te adorar. Podemos, ó Pai, usufruir daquilo que o Senhor tem a dizer para nós. E essa noite queremos continuar essa adoração que já foi iniciada desde o início dos trabalhos hoje nesta igreja. Mas agora, com o estudo da Tua palavra, nós queremos ir mais além. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa ter a liberdade de falar nos nossos corações, nos orientando, nos mostrando aquilo que o Senhor quer que a gente saiba essa noite, Pai. Te damos graça pelo privilégio de estarmos aqui com esta igreja, juntamente com o pastor Valdir. Te damos graças, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nós sabemos que se o Senhor nos trouxe até aqui para falar essa noite, é porque o Senhor tem algo para esta igreja em especial. E eu peço que, como já foi orado essa noite, que o Senhor apenas me use como um instrumento nas Tuas mãos. E que o Senhor tenha toda a liberdade para falar conosco. E nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fez muitas viagens. Muitas viagens. Talvez você já estudou sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Por cidades que ele passou, pregando o evangelho, plantando igrejas, anunciando de Cristo. E essas viagens todas foram planejadas. E o Espírito Santo conduzia o apóstolo Paulo para muitas dessas viagens, conduzindo ele para um objetivo que Deus tinha para que se cumprisse em cada cidade com a pregação do Evangelho e com a implantação de igrejas no Novo Testamento. Mas essa aqui é uma das cidades que o apóstolo Paulo talvez não planejava ir, a cidade de Atenas. Talvez não fazia parte do repertório das viagens das cidades que Paulo teria que passar pregando o Evangelho. Mas ele vai para essa cidade. E praticamente é uma ida meio que empurrado, uma ida meio que forçado, para que ele chegue na cidade de Atenas. Havia algumas cidades importantes nos tempos bíblicos, principalmente nesse tempo aqui, desse texto que nós lemos. Jerusalém, que era a capital da religião. Havia Roma, que era a cidade forte da época, tanto política, né, e eles estavam também tentando trazer a ideia da religião para dentro de Roma. Mas havia Atenas, que era a cidade dos intelectuais, a cidade que formava os pensamentos da época. Havia Atenas, que era a cidade onde existiam os filósofos. Dali saíam as grandes ideias, dali saíam os grandes pensadores, dali saíam aqueles que influenciavam o mundo com seus pensamentos e com as suas filosofias de vida, com
o seu jeito revolucionário de pensar na época. Essa era a cidade de Atenas. Talvez a cidade que muitos, na época, gostariam de conhecer pela importância que aquela cidade tinha. E Paulo, ele chega até essa cidade. Ele se encontra ali agora em Atenas. E é interessante que o texto, nós vamos continuar lendo esse texto e vamos buscar essa noite para nós aquilo que Deus tem a dizer aos nossos corações sobre esse texto. Quando Paulo chega nesta cidade, Paulo ele não se comove com a estrutura que aquela cidade tinha. Paulo ele não se comove com os sábios que existiam naquela cidade. Os olhos de Paulo não são encantados os eruditos daquela cidade. Mas o que chama a atenção de Paulo em Atenas é a idolatria que aquela cidade estava entregue. O que chama a atenção de Paulo era o modo de vida que aquelas pessoas estavam vivendo ali. Estavam tendo ali. Um modo de vida deturpado. Um modo de vida contrário àquilo que Deus deixou nos seus princípios. E a Bíblia diz que Paulo, vendo aquilo, ele se comoveu. Ele se sentiu triste por tudo que estava acontecendo ali. E eu fico pensando, talvez, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer uma grande cidade, talvez nós chegaríamos nessa grande cidade, talvez a cidade dos seus sonhos, você fizesse a viagem dos seus sonhos. Talvez você chegaria nessa cidade, você e eu também. Nós ficaríamos como uma criança, bobo por novidades, né? A Carolzinha mais nova, quando ela chegou na Barra Funda, que ela viu aquele monte de gente, aquela escada, onde as pessoas sobem sozinhas, ela fez... nunca viu tanta gente na vida dela. Eu estava conversando com meu irmão Evandro, que foi nos buscar. Ele falou quando ele estava vindo para São Paulo, morar em São Paulo. Ele disse que quando ele chegou em Guarulhos, ele falou assim, nossa, como é São Paulo bonito, né, irmão? Aí uma irmã, acho que a irmã dele falou assim, não, aqui não é São Paulo ainda, falta alguns quilômetros ainda. Não sei se podia contar essa história, irmão. Agora já foi. Agora já foi. Então, talvez essas coisas atrairiam os nossos olhos, né? Os grandes prédios, os grandes lugares, as coisas bonitas, a facilidade, os shoppings, as grandes praças. E talvez aquilo nos encantaria tanto que nos levaria a ter um estilo de vida como as pessoas desses lugares. Mas não foi isso que chamou a atenção de Paulo. O que chamou a atenção de Paulo foi o pecado daquele povo. O que chamou a atenção de Paulo foi a vida que aquele povo estava levando longe de Deus. E aí eu fico pensando em algumas coisas, irmãos. Às vezes o pecado não nos incomoda. Às vezes o pecado da nossa cidade, o pecado das famílias destruídas, o pecado que tem roubado os nossos filhos, talvez isso não nos incomoda mais porque já faz parte da nossa vida. E eu tenho dito algumas coisas lá em Lupércio. E eu tenho dito o seguinte, que o grande mal dessa geração é a ideia de que é assim mesmo. Já viu que tem pessoas que você vai conversar e fala, não, é assim mesmo. Não, mas não faz mal. Está na moda, né? É desse jeito, é normal. E essa normalidade das coisas, esse jeito que é assim mesmo, tem nos influenciado tanto, tem influenciado tanto o nosso estilo de vida, e muitas vezes nós somos coparticipantes do pecado das pessoas,
E nós achamos que é legal. Esses dias um pastor amigo meu, talvez, não sei se alguém tem ele aqui na rede social, escreveu assim, não curta, é interessante que ele escreveu, não curta o estilo de vida pecador de algumas pessoas, que são seus amigos, porque tem algumas pessoas, alguns crentes, né, que tem alguns amigos que não são crentes, e aí seus amigos postam lá algumas fotos que não é agradável. Aí o cristão vai lá e curte. Aí o pastor chamou a atenção. Acho que ele escreveu isso para a igreja dele, deve ter sido uma indireta para algumas pessoas. Ele falou assim, não faça isso. Não curta um estilo de vida pecaminoso. Não curta. Não ache graça num estilo de vida pecaminoso, não ache normal. Algum tempo atrás, nós estávamos conversando com uma pessoa, de um caso que aconteceu, de um jovem que foi viajar e gostaria de levar a namorada na casa de uma pessoa. E aí a mãe da moça falou assim, não vai. Aí nós estávamos conversando, aí alguém falou assim, mas é normal. Aí olhou para mim e falou assim, não é normal? Aí eu falei para ela, pode ser normal na sua família. A minha filha não dormiria na casa do namorado. Eu falei, pode ser normal para você. Eu não viajaria com o namorado para algum outro lugar. Pelo menos não teria minha autorização. Então, às vezes, nós estamos tão acostumados com o pecado e com a idolatria que já não nos comove mais. Nós não choramos mais pelo pecado de outros. Já não nos comove mais, já não nos chama a atenção. Quando nós falamos assim, é assim mesmo, não tem jeito. O mundo já está perdido mesmo. Aí alguns usam até a Bíblia, né? A Bíblia diz, o mundo já é do maligno. É assim mesmo. Mas, quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Mas sabe o que o texto nos ensina? É que essa comoção que o apóstolo Paulo teve não foi uma comoção que veio e logo passou. Não foi algo que veio e rapidamente ele esqueceu. Porque às vezes acontecem algumas coisas que nos incomodam e parece que rapidamente já não incomoda mais. Algumas situações acontecem e no primeiro momento nos incomodam, mas depois a gente abre mão e vira algo normal. Mas o texto continua assim no versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam, o que quer dizer este faloeiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anuncia a Jesus e a ressurreição. O que acontece? Paulo se sente tão incomodado com o que está acontecendo naquela cidade. Que ele vai, a Bíblia diz que ele vai na sinagoga dos judeus, e ele era um judeu, e ali havia uma ou algumas sinagogas, ele vai até lá, e ele vai tentar mostrar que o modo que aquele povo estava vivendo não era correto. E ele não se contenta só em ficar numa sinagoga. A Bíblia diz que ele vai nas praças. Porque em Atenas era comum os estudiosos se reunir nas praças para discutir as suas ideias, para falar das suas filosofias, para falar do que eles entendiam ser certo e errado. E Paulo fala assim, eu vou lá. Eu quero ouvir o que eles estão dizendo. Eu quero entender por que eles estão vivendo nesse estilo de vida. Por que eles estão tão entregues a uma idolatria
que está levando eles à perdição. E a Bíblia diz que ele vai lá, ele está no meio desse povo, e ele começa a ensinar. O texto nos dá a ideia de que ele começa a dizer, e aí os homens estudiosos, os filósofos, começam a dizer assim: o que esse homem está dizendo? Aí alguns falam assim: parece que ele é um pregador de deuses estranhos, porque ele está nos anunciando, ele está nos dizendo da ressurreição de um homem chamado Jesus. Isso me chama a atenção, porque Paulo não vai para Atenas, e ele não é apenas comovido pela idolatria que aquelas pessoas estão vivendo, e aquela comoção passa, e ele vai discutir futebol na praça. Ele não vai discutir sobre a política na praça. Ele vai lá e ele anuncia Jesus e a ressurreição de Jesus. Ele anuncia a vida que há em Jesus. Porque ele sabe que o único meio do homem ser salvo dos seus pecados é Jesus. O único meio do homem ser liberto dos seus pecados, o único meio do homem ser liberto da sua idolatria é Jesus. E é isso que ele prega. E nós podemos ver isso em outras cartas, como em Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: olha, a mim só me resta saber uma coisa e anunciar a vocês uma coisa: a Jesus Cristo e este crucificado. Não existia um outro anúncio, não existia uma outra mensagem a ser pregada por Paulo, a não ser a mensagem de Cristo. E no meio desses homens tão religiosos, no meio desses homens tão inteligentes, esses homens tão eruditos, Paulo anuncia de Jesus. Ao ponto dos homens olharem para ele e dizer assim: ele é um pregador de deuses estranhos também. Ele também é um religioso. Ele também entende do que nós entendemos. Essa era a ideia dos atenienses. Paulo entende do que nós estamos dizendo. Paulo sabe quem nós somos. E talvez na cabeça deles, eles estavam dizendo assim: Paulo prega a mesma mensagem que nós pregamos. E aí o que acontece no versículo 19? Tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber de que nova doutrina é essa de que nos fala? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Vendo, a ideia deles era: Paulo também está nos ensinando algo interessante. Paulo também é um filósofo, Paulo também é um religioso. E eles levam Paulo ao templo dos deuses. E eles falam para Paulo: aqui é o nosso templo. E Paulo deve pensar assim nesse momento: é aqui mesmo que vocês estão se perdendo. É aqui o lugar onde o coração de vocês estão. É isso aqui que está tirando de vocês a compreensão do verdadeiro Deus. E eles são ousados com Paulo. Eles falam assim: nos fala mais. Nos fala mais dessa nova doutrina aí. Nos fala mais desse Jesus. Nos fala mais desse Cristo que ressuscitou. Nós queremos saber mais dele. E diz o versículo 20: pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir algumas novidades. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo diz assim para eles: vejo que vocês são religiosos, supersticiosos. Eu passei pelo templo de vocês. E eu vi que nenhum desses deuses que vocês têm, existe aqui um lugar a um Deus desconhecido.
É um Deus que talvez com seus olhos humanos vocês não vejam. Um Deus que vocês não podem apalpar. Um Deus que vocês não podem levá-lo de um lado para o outro. É justamente esse Deus. É justamente esse Deus a quem vocês devem honrar. É justamente esse Deus. E aí Paulo, na sua sabedoria e na graça que ele recebe de Deus, no verso 24 diz a respeito desse Deus, que é o nosso Deus, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele diz assim no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que já dantes ordenaste, e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que estando longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Paulo, ele declara aos atenienses a respeito de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus que pode livrar eles de uma vida de pecados. Irmãos, há duas coisas que eu gostaria de dizer essa noite para encerrar. A primeira é, nós não temos nenhum relato bíblico de que pessoas se converteram em Atenas. Nós não temos nenhum relato bíblico. Não existe nenhum relato bíblico de que Paulo organizou uma igreja em Atenas. Mas existe um relato bíblico de um homem que aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu para anunciar da graça salvadora de Deus. Irmãos, eu não sei quantas pessoas serão salvas indo perto por Deus. Eu não sei quantas pessoas ainda serão salvas aqui nessa igreja. Mas nunca deixem de falar a respeito do Cristo ressuscitado. Nunca deixem de anunciar a verdade de Deus. Nunca deixe de se comover pela vida pecadora das pessoas. Não vamos nos conformar com esse mundo achando que está tudo certo. Porque não está tudo certo. Não vamos achar que é assim mesmo. Que os nossos filhos devem ser criados assim mesmo. Que a igreja deve ser deixada assim mesmo. Não. Há uma verdade que deve ser pregada. E é uma mensagem que transforma. E que não volta vazia. Estava indo perto esses dias. E eu fui até o mercado. E tinha um rapaz lá. E ele olhou para mim, se quisesse falar alguma coisa. Eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou assim, tá, pastor, tá tudo bem. Ele falou assim, pastor, já tem um tempo que eu gostaria de dizer algo para você. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, hoje eu sou crente. Ele deve ter no máximo uns 25 anos. Ele falou assim, eu sou crente hoje. Eu falei, que bom. Ele falou assim, mas sabe que quando eu era criança, com 6, 7 anos de idade, meus pais moravam em uma fazenda em Santa Terezinha. E existia uma pessoa que ia todo sábado lá fazer culto. E um dia essa pessoa foi até a fazenda e me buscou lá. E ele falou assim, e eu conheci o evangelho lá na igreja, onde o Senhor cuidava de Santa Terezinha, aos 7 anos de idade. E daquele tempo até hoje, eu nunca mais deixei de ir à igreja. Ele falou assim, a minha mãe se converteu, foi para uma outra igreja, me levou e eu estou até hoje na igreja.
E eu saí daquele mercado dizendo assim: a palavra de Deus não volta vazia. Vale a pena, irmãos. Nós não sabemos os desdobramento, poder da palavra de Deus. Como eu disse, nós não sabemos aqui se houve conversão, nós não sabemos se houve uma igreja implantada ali, mas ali esteve um homem que se comoveu com o pecado daquela cidade. E ele não ficou calado. Ele anunciou o Evangelho. Que a igreja aqui em Betel não se cale diante do pecado dessas pessoas. Que nós não nos calemos diante do pecado dos nossos filhos, da nossa família, da nossa igreja. Mas que nós possamos continuar falando de um Cristo que ressuscitou. Uma outra coisa que eu queria dizer para os irmãos é que a pregação do Evangelho, ela vale a pena. Vale a pena. Irmãos, vale a pena dizermos a verdade e não abrirmos mão da verdade. Porque muitas coisas que hoje têm se falado em nome de Deus, que não é de Deus. Muitas coisas têm se feito em nome de Deus, que não é de Deus. Mas quando a verdade ela é dita, ela pode transformar a vida. Ela pode transformar. E Deus pode nos usar aonde estivermos para falar da sua verdade. Aonde estivermos. Deus pode usar qualquer circunstância para nos usar. Algumas coisas acontecem em nossas vidas que nós, no primeiro momento, nós não entendemos. Talvez, como eu disse no início da mensagem, não era um plano estratégico de Paulo passar por Atenas, mas ele passou por lá. E a pregação do Evangelho foi anunciada ali. E com certeza valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena? E você pode dizer assim, pastor, como pode ser que valeu a pena se não existe relatos bíblicos ou até históricos de conversões ou de uma igreja estabelecida em Atenas? Mas valeu a pena, sabe por quê, irmãos? Porque a verdade foi dita. Por isso que valeu a pena. E nós não sabemos e nem devemos ficar preocupados somente com os resultados, com o sucesso do resultado. Porque aquilo que talvez para a gente seja grande sucesso, para Deus não seja sucesso. E talvez para aquilo que para a gente seja um grande fracasso, talvez para Deus não seja um fracasso. Talvez você pode dizer assim, pastor, mas Deus pode me usar em qualquer lugar. Sim, Deus pode te usar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu disse hoje em Vila São José que algumas pessoas talvez sonhem com seus filhos, sendo um engenheiro, um professor, um médico, um advogado. E eu falei, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. Mas seria tão bom também se nós ensinássemos aos nossos filhos que com aquilo que eles serão no futuro, eles também podem honrar a Deus com aquilo que eles serão. Seria tão bom. Existisse médicos que fossem compromissados com a palavra de Deus, compromissados com o Evangelho, porque eles seriam mais compromissados com os seus pacientes. Seria tão bom se os políticos do nosso país e do mundo, fossem compromissados com o Evangelho, porque aí eles seriam compromissados também com a verdade e com a honestidade. Irmãos, o mundo de hoje ele está perdido realmente. Mas nós precisamos mostrar ao mundo a Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Porque somente a pregação do Evangelho pode transformar, pode mudar. Talvez Deus esteja querendo te usar para isso. Transformar onde você mora, transformar o seu bairro, transformar o seu serviço, transformar a sua escola. Talvez aonde você está seja Atenas,
um lugar que está perdido na sua idolatria. Mas talvez Deus esteja trabalhando no seu coração, para que você fale ali para ele, de Cristo. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos e tem o poder de transformar as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos essa noite, porque a tua palavra ela não volta vazia. A tua palavra ela é importante para as nossas vidas e ela nos incentiva, ó Pai, a continuarmos fazendo sem ficarmos pensando apenas nos resultados, porque não cabe a nós convencer o homem, não cabe a nós convencer o pecador, mas cabe a nós anunciar que todos podem ser, sim, livres do pecado, ter uma vida nova em Cristo Jesus. Que o Senhor nos use para fazermos aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, seja onde for, dentro da tua vontade. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Pastor Valdir, por favor.